Bem-virança, Zaine Lima da Silva. Sim, é para isto que eu escrevo, para que você reconheça o sangue de barata que atrofiou tuas veias após décadas de trabalho, para que retome a tua própria criança e redescubra o choro da frustração, para que nomeie dor, felicidade e prazer sem as garras da águia da autocensura, para que veja lágrimas caindo do teu rosto antes que sejam valoradas em sal nos quintos dias úteis dos meses de cada ano, para que pense, ao invés de clamar a morte, em escrever um poema, para que alcance o plexo solar tão logo feche os olhos, para distribuir as águas nas mãos dos hipopótamos, para que saiba em núcias o significado de eterno e até de incomensurável. Mas, acima disso, e primeiramente, para que você consiga experimentar a vida contida numa panela de feijão brasileiro. Bem-verança, Zaine Lima da Silva. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento Gerações. E essa conversa eu ofereço, né, a Zaine Lima da Silva, a Clarice Thaler e a Neide Lopes. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Raquel Quintiliano. Salve, Raquel, bem-vinda, querida. Bem-vinda, querida. Como está? Olá, Plínio, estou super bem. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com você. E já abrindo, né, trazendo coisas interessantes, uma reflexão aí para a gente. Acho que a gente vai conversar bastante sobre isso. Talvez essa criança que está aí dentro também a gente tenha que colocar para fora e pensar. Acho que a gente tem aí uma oportunidade neste momento de tantas mudanças do ponto de vista político, na literatura, nas artes, né? Acho que a pandemia nos colocou diante de um novo cenário, e um cenário triste, por um lado, de catástrofes, de pandemias, de doenças, mas também um cenário onde a gente pode se expressar cada vez mais por meio da arte, e a literatura é uma arte também. É só Então, a acho que é um arte. pouco por aí. Eu, para mim, e aí você abrindo essa reflexão, porque a arte me salvou. Foi a arte que consegui fazer as coisas, consegui pela arte, me trouxe uma sanidade, tive alguns privilégios, mas também pela arte me salvou da sanidade, né? Tivemos medo, né? Tivemos muito medo, mas foi. Bom, Raquel, se apresente, por gentileza, querida. Vamos lá, eu sou Raquel Quintiliano, eu sou jornalista, sou escritora. Eu atuo com imprensa desde 1996. A primeira matéria que eu publiquei no veículo de imprensa foi em 1996. Era uma revista para a comunidade negra chamada Swingando. Falava muito de cultura, de arte, de música, dos bailes, das festas, mas também falava de política. E eu lembro que a minha primeira matéria foi em 1996 e eu fui cobrir o Núcleo de Consciência Negra da USP, que é o Núcleo de Consciência Negra da USP que tem cursinho para vestibular. E eu fui fazer uma matéria sobre aquele lugar, acabei indo fazendo um cursinho lá. Depois que eu entrei no jornalismo, eu entrei no jornalismo em 99, me formei em 2021, 22, se não me engano, e desde então eu venho trabalhando com jornalismo. Então, eu trabalhei na imprensa, trabalhei em empresa privada, assessoria de comunicação, trabalhei nas três esferas de governo, federal, estadual, municipal, trabalhei em organismo internacional e sempre escrevi, seja no jornalismo, seja nesses outros lugares, diversos tipos de textos. E o ano passado eu tive o privilégio de publicar um livro 100% meu, porque tudo que eu escrevia ou era em conjunto com outras pessoas, do trabalho, coisas desse tipo, ou muitas vezes até como ghostwriter, né? O escritor fantasma, aquele que escreve o que as outras pessoas vão dizer. Por anos, na assessoria de imprensa, eu fiz muito isso, tanto de publicações quanto de discursos, coisas desse tipo. E o ano passado me veio uma vontade de gritar, literalmente, assim, gritar por meio das palavras, e aí nasceu esse livro que é o Negra Percepção sobre mim e nós na pandemia. Então, eu sou essa pessoa que está há 20, mais quase 30 anos trabalhando em comunicação e que de uns tempos para cá está colocando um pouquinho mais de dedicação para a literatura. Legal, Raquel. Você já falou e adiantou, a gente vai fazer esse bate e volta. Mas me conta, você está onde? Você é da onde? Da onde vem essa Raquel? Eu sou de São Paulo, eu sou da zona norte da cidade de São Paulo.
Nasci na periferia de São Paulo. Meu pai ainda mora hoje no Jardim Tremembé, minha mãe mora no Tucuruvi. Eu estou no meio do caminho entre esses dois bairros, mas fui criada nessa região, mas também morei em outros lugares. Eu venho de uma família grande, numerosa, eu tenho três irmãs, né? Somos quatro mulheres. Eu e a Kelly da mesma mãe, a Soraya e a Miriam somos irmãs por parte de pai, mas sempre unidas, sempre juntas. E meu pai trabalhou muito com produção cultural, produção de eventos, trabalhou com o Jair Rodrigues, trabalhou com a Marrom. Então, de um jeito ou de outro, a gente estava ali neste meio cultural, vamos dizer assim, artístico e cultural. Ainda que eu fosse pequena, não tivesse a menor noção daquilo. Para mim era o tio e a tia e estava tudo certo. E minha mãe é costureira. Minha mãe foi costureira a vida toda, depois fez modelagem e tal, e foi criando a gente com isso. Então, venho de uma família de pais com trabalhos muito distintos, mas muito conscientes da questão racial, muito conscientes da questão racial. Eu lembro de pequenininha de ir para os lugares, eu e minha irmã, a gente ia muito nos espaços públicos, na pinacoteca, no museu, nesses lugares, e a gente ia sozinha, porque era caro, né, para ir minha mãe junto e todo mundo. E a gente ia no meio da semana, ia nas bibliotecas. Só que meus pais conheciam muito bem esses lugares, minha mãe conhecia muito bem esses lugares, e ela orientava a gente a andar nesses lugares. Então, a gente foi criada com aquela autoestima, assim, lá em cima. E eu lembro que a gente chegava numa pinacoteca, criança pequena, duas tranças no cabelo, de uniforme, às vezes da escola, com a camiseta da escola, e chegava e falou assim, por favor, o prospect da exposição. Era isso, a gente nem sabia o que era o prospect, mas minha mãe falava que a gente tinha que pedir o prospect e assinar o livro de presença. Então a gente pedia o prospect, assinava o livro de presença e ia visitar esse espaço. Então é desse lugar que eu venho, de uma família grande, numerosa, mas de uma família racialmente muito consciente e que percebeu que tinha que construir estratégias para que a gente pudesse aproveitar a cidade. A cidade de São Paulo tem muita coisa cultural, que a gente pudesse aproveitar a cidade sofrendo o mínimo de racismo, porque na verdade era isso que ela estava fazendo, né? Ao nos orientar e a gente chegar com essa autoestima, a gente não seria repelida dos espaços como costumam ser para as crianças negras, sobretudo se elas estão andando sozinhas. Então, eu venho desse lugar, mas eu morei em outros lugares também. Eu morei em Salvador, eu morei em Brasília 3 vezes, e aí já adulta, fui a trabalho, então também tem um pouco dessas cidades aqui no coração também. Desculpe, eu estava aqui me deleitando dessa questão, porque é bem importante isso, e é na nossa formação e na formação dos que vem, essa autoestima, para não só repelir esse racismo, mas para caso, né, vai viver, né, a gente vai sofrer isso. Mas a gente também tem estratégia de não ficar sofrendo e chorando e responder na mesma altura, né? Porque o que Exatamente. nos faz sofrer é assim, a gente ficar surpreso, né? Ah, eu não esperava. Querida, neguinho, neguinha, se você não esperava, né? Tem que esperar. Exatamente. Tanto que tem uma discussão que às vezes eu vejo em livros ou conversando com as pessoas, que as pessoas falam assim, ah, tem um momento que eu me descobri negra. Na verdade, geralmente esse momento é o momento de um trauma de racismo, né? De uma experiência de uma vivência de racismo, especialmente as pessoas negras não retintas, mas também pessoas negras retintas, né? Passam parte da vida sem entender muito por que que elas sofrem determinadas violências. E há muitos anos atrás eu sempre ouvia isso. Ah, eu me descobri negra, eu fiz a transição capilar, e não sei o quê. E eu achava tudo aquilo muito estranho, porque desde pequenininha eu tinha uma outra criação, uma outra forma de chegar ao mundo. Eu falava assim, mas gente, essa pessoa é preta, como é que ela tá entendendo agora isso? Assim, já devia estar escaldado e tal. Mas é a complexidade do racismo, né? Especialmente no Brasil. E muitas vezes, como mecanismo de defesa, também a gente se coloca no lugar do ignorante, do que não está enxergando o que está acontecendo. Porque, de verdade, se você for pensar, durante um dia inteiro, a gente sofre tantas violências por conta do racismo, que você fala assim, não vou sair na rua. Porque você vai na padaria, você vai passar racismo. Você vai no supermercado, vão achar que você está roubando, vão ficar te olhando na sacola, o segurança vai te seguir. Aí você vai pegar o ônibus, vai trabalhar, vai passar por uma série de situações.
chega no trabalho, vai sofrer racismo também nesse ambiente de trabalho. Aí você vai voltar para casa, você fala assim, eu vou dar uma relaxada, vou tomar uma cerveja. Aí você toma uma só, viu? Porque você é preto, porque você vai voltar para casa sozinho, longe. Então, você vai sofrendo durante o seu dia inteiro uma quantidade de violências que, às vezes, a gente fala, poxa, não quero passar por isso. Como que eu faço para não passar por isso? Mas, infelizmente, a gente passa. E nesse livro eu falo um pouco sobre isso também, porque no momento da pandemia, é, logo aquele momento que todo mundo dentro de casa, eu estava morando em Brasília, num bairro da Asa Norte, que eu chamo de classe média alta ali. Eu chamava de Leblon de Brasília, para você ter uma ideia. Então, eu estava assim, super numa situação privilegiada de trabalho e tudo, podia trabalhar de casa, né, pedir comida, fazer essas coisas. E aí foram, sei lá, 2, 3 meses que eu não pisei na rua. E nesse momento que eu não pisei na rua, eu falei assim, nossa, pela primeira vez, essa semana eu não sofri racismo, nenhum tipo de racismo. Nem aquele que é violento, que é escancarado, nem o sutil, nem o recreativo, absolutamente nada. E era tão interessante porque até nas videochamadas de trabalho, eu poderia fechar a câmera e ficar só com o áudio, então as pessoas não iam me ver, não iam ver minha cara preta. Então, eu possivelmente, né, não estaria ali vulnerável ao racismo. Então, foi muito interessante isso, por um lado, de ter essa possibilidade de vivenciar e refletir sobre isso. Mas, por outro lado, é muito triste. Significa o quê? Que você vai ter que ficar preso em casa para não sofrer racismo? Você não vai poder viver a cidade, você não vai poder trabalhar, não vai poder fazer suas coisas. Então, é muito desse lugar que eu falo, assim, de quem tem consciência. Mas eu brinco que também, quando a gente sabe, é mais difícil, né? Porque a gente não consegue ignorar. Então, esse ponto sempre é uma questão que me pega. E ainda que eu tenha autoestima, que eu tenha conhecimento, que eu tenha informação, que eu esteja sempre buscando mais, eu choro no banheiro também. Porque tem dia que acontecem coisas que você fala, "Uf, eu não acredito que eu estou passando por isso. De novo. E você chega em casa arrasado. Então, existem aí questões que a gente sempre tem que estar atento, porque ter autoestima, ter informação, não significa que você. Os diplomas todos, não significa que você está vulnerável à violência do racismo que acontece de tantas e tantas maneiras. Não, e porque muitas vezes, né? Desculpa fazer minhas suas palavras, muitas vezes a gente vacila. Ou vacila no sonho, eu sonhei, né, naquele nosso reduto de casa, ou vacila principalmente como a casa agora está aberta, né? Porque tempos atrás a gente fechava a porta e, bom, os problemas estão lá fora, mas a gente traz, graças à internet, comunicação celular. Uhum. Então tem umas horas que a gente dá uns vacilos, né? A gente vacila e aí, meu, como eu vacilei outra vez, né? Como eu deixei isso acontecer, que bobagem que eu fiz, né? Que, Inclusive, não reagir, às vezes a gente não consegue reagir. né? Isso é muito complicado, porque às vezes as pessoas falam, Raquel, você não falou nada. Eu falei assim, eu tô cansada. Hoje eu tô cansada. Eu falo todo dia, mas tem um dia que eu tô cansada. Não é. E é isso. Então tem dia que você fala assim, ai, finge que eu não ouvi, tô cansada. Porque você não quer nem dar palestrinha, sabe? Você não quer dar palestrinha, você não quer fazer boletim de ocorrência, você não quer arranjar confusão. Tem dia que você fala assim, ai, tá, Não, cansei. não, você não quer meter a mão na cara do outro que vai doer sua mão, né? Ah, eu não vou meter a Exato. mão, vai doer minha mão, né? Ah, morder, sabe? Carne branca tem gosto ruim, sabe? Então, umas coisas. Então, tem isso mesmo, assim. O conhecimento conhecimento é sua atenção, né? E isso é interessante, essa questão do descobrir esse negro, porque, né, fazendo essas comparações, eu também eu não me descobri negro, eu era negrinho, meu pai já falava, ô negrinho, vem aqui, eu preferi, né? Eu já era isso. Uhum. Então, eu também estranho, entendo, né, agora, mas naquele primeiro, como não tem espelho, não se olha, não se vê, mas muitas vezes, porque principalmente os mais velhos, a minha geração, haviam aquele suavizar, moreninho, moreno, Uhum, chocolate, uhum. então tá marrom bombom, xixi, então todas esse suavizar, você é um negro de alma branca, você é isso, nossa, parece uma moça. Então todas essas coisas assim suavizavam e se a gente distraísse, você se Exatamente. perdia. E depende também do ambiente, né, do espaço que você está.
muitas vezes famílias multirraciais, morando em bairros prioritariamente brancos, então, e frequentando ambiente escolar brancos. Então, tem tudo isso também. Então, muitas pessoas passaram por isso, não só pessoas não retintas, mas passaram por conta do contexto, do lugar que vivem, né? A gente Uhum, tem uma sociedade totalmente diversa, multirracial, e isso está em todos os lugares. E alguns lugares têm uma presença maior de pessoas brancas. E aí aquela única pessoa negra, ela acha que ela é parte. Uma hora ela descobre que não. uhum. E aí sofre as consequências todas dessa descoberta. Mas por anos, às vezes, as pessoas ficam naquele lugar. Eu li o livro da Bianca Santana, né, que fala sobre isso, que é jornalista, tudo, e é muito interessante a perspectiva dela, porque ela realmente fala, ela toma um susto num determinado momento da vida dela, quando ela vai dar aula em cursinho, vai apoiar os cursinhos pré-vestibulares para pessoas pobres, negras, indígenas, quilombolas, e eu não sei quem fala, a gente precisa mesmo de mais gente preta, de professores negros, não sei o quê, e aí, opa, sou eu. Ela tava aquele choque, ela fala sobre isso no livro, e é muito interessante a perspectiva dela, e de muitas outras pessoas que a gente vê por aí também. É um livro que, inclusive, eu recomendo. Sim, sim, a gente já recomendou, já falou. Falta uma hora entrevistá-la aqui no Notas, então se você estiver assistindo, Bianca, passa o contato para a gente poder conversar. Querida, então volta, vamos falar do seu livro. Como foi essa gestação? Mas antes, assim, quem preto você lia? Que eu estava lendo antes? Quais pretos você lia? Quais pretos você Ah, leu antes de nossa, escrever ou durante a sua escrita? na verdade, em 2020, quando começa a pandemia, eu já escrevia na revista Raça, era já colunista da revista Raça. Eu escrevia muito sobre beleza, identidade e autoestima. Raquel, desculpe. Por gentileza, explica para nós que é a revista Raça e qual a importância dela. Por A, gentileza. a revista Raça é uma revista que, para a comunidade negra, ela vai fazer 30 anos esse ano, se eu não me engano. Então, assim, acho que talvez a primeira revista brasileira que a gente viu em bancas de jornal no Brasil inteiro, com imagens de pessoas negras. Eu estou falando do Brasil inteiro porque existiram várias outras revistas, várias outras publicações que, inclusive, foram para a banca de jornal da comunidade negra. A imprensa negra existe desde 1837, se eu não me engano. Então, assim, não só jornais como revistas, mas essa foi uma revista diferente porque ela competia com uma Marie Claire, com uma revista Cláudia, então ela tinha uma pegada meio de marketing mesmo. E eu lembro que a primeira capa foi com a Isabel Filardes. Então, eu lembro que eu estava fazendo cursinho quando saiu, 96, 97, e aí eu lembro de passar na banca e eu falei, eu quero escrever nessa revista. Eu já queria fazer comunicação, ainda não estava fazendo, mas eu queria, eu falei, eu quero escrever nessa revista. Então, a revista Raça é uma revista que tem quase 3 décadas, é uma revista dedicada a noticiar assunto de interesse da comunidade negra. Então, ela fala sobre moda, ela fala sobre beleza, fala sobre autoestima, fala sobre livros, fala também sobre política. É uma revista assim muito diversa no seu conteúdo. E por muitos anos ela passou por várias editoras. Ela sempre teve editores negros, pessoas negras cuidando do conteúdo, mas não era uma publicação. O dono não era uma pessoa negra. Então, ela passou por várias e várias editoras. Em 2017 para 2018, um pouquinho antes da pandemia, o Maurício Pestana, que já estava sendo editor da revista Raça há 10 anos, ele compra o título, ele compra a revista Raça. E ele compra a revista Raça, e aí sim a revista Raça passa a ser não só uma publicação para a comunidade negra, mas uma publicação feita por uma família negra. Porque na hora que ele compra também, ele coloca Amalia Alcântara, que é a filha dele, como editora-chefe da revista. Então, hoje a editora é a Amalia, então é tocada por ela e pelo Pestana. Então, ou seja, é uma publicação feita por uma família negra para a comunidade negra. Então, assim, ela é muito importante. A existência dela é muito importante. E é muito bonita visualmente, traz assuntos interessantes, é bem feita, tem todo esse trabalho. E eu já era colunista da revista desde mais ou menos 2016, 15, por aí. E aí o que acontece? Chega a pandemia.
Chega a pandemia, eu escrevia para revista, mais para revista impressa, às vezes escrevia uma coisa ou outra para o site. Chega a pandemia e eu começo a construir resenhas de livros produzidos por pessoas negras, para pessoas negras ou sobre pessoas negras para o site da revista Raça. Então, nesses últimos anos, desde 2020, teve coisas que eu fui reler e também começou, a partir do momento que eu comecei a publicar, as pessoas também começaram a me mandar livros para eu ler. Então, eu li muita coisa. Eu li desde, assim, de clássicos, obviamente, que eu já tinha lido antes, Machado de Assis, Maria Firmina dos Reis, Conceição Evaristo, que para mim já é clássico. É, Nossa, preciso lembrar todos os nomes agora. Autores não brasileiros também, Paulina Chiziane, Chimamanda, um monte de gente, mas também começou a chegar livros de autores novos, independentes, também de editoras grandes. Então, nesse tempo, eu li muita coisa. Seu Oswaldo de Camargo foi republicado, alguns livros deles agora, dele para a Companhia das Letras. Li também Seu Oswaldo de Camargo de novo. Algum outro texto que eu já tinha lido, li novamente. Li muito Emicida, esses autores novos estão chegando também com publicação infantil. Eu tenho lido muito, assim, eu leio uma média de 2 ou 3 livros por mês. Que eu não estou mostrando aqui, tá tudo bonitinho, tá, gente? Mas a minha mesa tá com pilhas. Vou pegar uma pilhazinha, meia pilha aqui, pilhas e pilhas de livros que eu recebo, coisas para ler. Então, tem uma pilha aqui, tem duas, tem 3 pilhas de coisas. E eu vou ler em algum momento, né? Claro que nem tudo eu vou conseguir ler rápido, e até falo isso, gente. Ok, eu sei que vocês estão mandando, não consigo dar conta de ler tudo rápido e publicar resenhas, mas tenho lido e vou ler com certeza todos, e vou sugerir a leitura de todos eles. Então, foi um pouco nesse cenário, contexto de pandemia, relendo autores que eu gostava, recebendo textos novos. Esse livro, Negra Percepção, ele foi construído neste momento, no momento que eu mergulho na literatura negra, que eu chamo de literatura negra. Alguns autores não gostam de usar esse termo, mas eu gosto dele. Então, mergulho nessa literatura e vou construindo também, ao mesmo tempo, os textos que vão para a revista Raça, impressa, e que depois eu transformo aqui no livro. Então, essas coisas estão muito conectadas. Acabo de ler tal coisa e estou escrevendo outra. Ou estou fazendo essa conexão entre os autores, entre os conteúdos que eles vão trazendo, as reflexões. Então, tem textos no livro Negra Percepção que vêm da inspiração de um filme que eu assisti, de um documentário, de uma fala que eu ouvi, seja na mídia, seja nos lugares, e isso foi me trazendo e alimentando os textos aí para produzir o livro. Então, é um livro muito atual, então, assim, ele está tratando de um momento atual, mas ele também nasce nesse contexto de um acesso que eu tive maior ao que a população negra, que os escritores negros e escritoras estão fazendo. Então, eu diria que ele é um livro fresco, ele tem frescor, ele tem algo que é do agora, deste momento. Mas também é um livro que traz um assunto difícil, né? Como que a pandemia afetou as pessoas negras. É sobre isso o livro, é sobre mim, como me afetou, e sobre nós, como afetou a população negra. Então, foi um livro, assim, muito... eu queria muito publicar ele. E eu falo que é um grito porque quase tudo aqui é muito visceral, é, é um grito mesmo. Eu estou falando em primeira pessoa, eu estou conversando com o leitor, eu tenho esse tipo de texto também. Eu descobri isso outro dia. O que você vai fazendo? Vai fazendo, não sabe muito o que você faz. E um amigo falou: Nossa, você escreve sempre em primeira pessoa e você sempre está se colocando. Você não se. Apesar de você ser jornalista, aquilo que você escreve como jornalista é uma coisa. Aquilo que você está escrevendo aqui na literatura, ou nesse diálogo mais próximo, você está se colocando, você não se abstém de opinião, você se coloca, você deixa isso transparente para o leitor. Você fala de que lugar que você está partindo, e eu achei muito interessante, que eu não tinha percebido tanto isso. E realmente, tudo que eu tenho escrito nos últimos tempos, eu tenho feito esse exercício de me colocar mesmo, me colocar no texto, me colocar no problema, me colocar na discussão, colocar minha opinião, e também está aberta, óbvio, para ouvir, para dialogar, inclusive com opiniões diversas, quando eu publico em jornal, coisas desse tipo. Então, é E, um livro que nasce nesse cenário.
Querida, então já abriu a nossa curiosidade, pelo menos a minha. Você pode ler um trecho, ou pelo menos sabe, uma provocação, por gentileza? Eu vou ler, na verdade, uma coisa que, assim, eu gosto de ler. O livro, ele traz A Orelha do seu Oswaldo de Camargo, tá? Então, até aí já, pô, já ganhei tudo. E também na última capa ele traz o depoimento da Jurema Werneck, do Maurício Pestana e da Fernanda Papa. Eu vou ler o trechinho da Jurema e vou ler A Orelha do seu Oswaldo, porque eles trouxeram coisas que eu não tinha pensado quando eu escrevi o livro, é muito interessante. Eu vou ler primeiro da Jurema. É um livro de águas, ora calmas, ora puro turbilhão, que Raquel nos oferece. Num texto simples e agudo, oferece as águas com a nitidez do espelho, expondo o que somos, nós e aqueles outros que também deveriam ser parte do nós, mas que o seu próprio racismo faz afastar, romper o pacto humano e, vezes demais, violentar. Nele encontraremos também um conjunto significativo de cicatrizes, nas palavras da autora, as nossas, trazidas pela pandemia, e pelo mais que a injustiça oferece às mulheres negras e às pessoas negras em geral. É neste livro Água Espelho que vamos encontrar principalmente o bom que há em nós e ter esperança. É bom de ler, aproveitem. Quando eu escrevi o livro, eu não achei que eu estava falando de esperança, mas praticamente todos que colocam o comentário aqui falam que é um livro também para esperançar. E é um livro forte, né? E Jurema diz isso, né? É um livro água espelho, né? Que de ora com águas calmas, ora puro turbilhão. Então, é um livro visceral mesmo, ele traz sentimentos, né? Aflora essas questões. E eu acho que Jurema, quando fez esse texto aqui para a quarta capa, foi muito feliz de conseguir enxergar isso na minha escrita. E eu vou ler também A Orelha, que é um textinho um pouquinho maior, mas não é tão grande, que é de Oswaldo de Camargo. E aí eu vou contar como é que foi, porque não tem como não contar como é que foi conseguir seu Oswaldo de Camargo nesse livro, né, gente? Ele diz o seguinte: Negra Percepção, primeiro livro da jornalista e pensadora Raquel Quintiliano, comenta com um olhar muito agudo os dramas sociais enfrentados sobre e pelo negro que conviveu com a pandemia de Covid-19, detendo-se com atenção na importância da atuação das mulheres negras para a sobrevivência de suas famílias, sobretudo na periferia. Para ele foram reunidos 23 textos, escolhidos dentre publicações da revista Raça, de 2020 a 2022. Confesso que, lendo, me detive por vários momentos a indagar: por que isso ainda acontece? Como enfrentar e, por fim, a esse desacerto e injustiça social de que o negro continua majoritariamente vítima? É o desafio que Negra Percepção põe diante do leitor e da leitora e, ao fazê-lo, aponta para o fracasso da abolição e da República de 1989. Não consigo escapar de, paralelo à negra percepção, deixar de citar o poeta e amigo, dotado de fina percepção social, cito Carlos Assunção, de seu poema Protesto, abre aspas, mesmo que votem as cotas, as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei, não pararei de gritar, senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar. Mentiras, europeus, nada, nada me fará calar. Negra percepção entra com força e coragem e sinceridade raramente vistas nessa arena em que o instrumento do nosso protesto, com a palavra a imprensa negra, livros, revistas, já escreveram na história do negro nome como Francisco de Paula Brito, Abdias do Nascimento, José Correia Leite, Carolina Maria de Jesus e tantos outros. Tantos outros. Esse livro de Raquel soma-se a todos eles, trazendo um novo alento à luta negra e conclamando mais uma vez a esperança. Axé, Oswaldo de Camargo, jornalista e escritor. Quando eu fui buscar esse texto, eu quase caí para trás. Eu fiquei chocada. Uma amiga nos colocou em contato. Eu já tinha, obviamente, que eu sabia quem era Oswaldo de Camargo, mas eu não conhecia ele, não tinha o telefone dele, nada. E uma amiga nos colocou em contato exatamente para isso, para pensar em escrever alguma coisa. Eu pensei até uma contracapa, ou só ele ler, eu já estaria feliz da vida. E aí eu conversei com ele, liguei, né? Ela passou o telefone, eu liguei, conversei com ele, e ele falou: Ah, vem na minha casa tomar um café.
a gente conversa, traz o livro. Eu falei, meu Deus, faz isso comigo, seu Oswaldo. Aí fui na casa dele, ele mora aqui na Zona Norte de São Paulo, tomamos café, conversamos a tarde inteira, e deixei o livro impresso, né, o rascunho ainda, né, revisão por várias coisas, deixei com ele. A hora que ele abriu, né, que ele viu o primeiro título, né, o primeiro capítulo, Isolamento, Banzo e a certeza de que brancos e negros não estão no mesmo barco. Ele ficou meio assim, ele falou, é isso que você quer abrir? Eu falei, é. Aí ele, talvez você possa amenizar um pouco mais, já, né, o primeiro título já desse jeito. Eu falei, vamos ver, talvez, já, vou deixar que o senhor fique à vontade para me sugerir o que o senhor quiser, né? Deixei o texto com ele, depois de uns 10, 15 dias ele me ligou, falou, já fiz o texto, você não quer vir aqui tomar um café comigo, a gente conversa e vem buscar? Eu falei, é claro, agora eu quero que eu tome café com o senhor todo dia, né? Se o senhor deixar, para eu aproveitar todo esse conhecimento, essa sabedoria. E aí fui à casa dele e ele tinha feito este texto de orelha, e ele pegou, deixou o livro, o rascunho todo comentadinho, sabe? Gostei disso, interessante, não sei o quê, sugestões de ajustes no texto, revisão ortográfica, ele fez tudo. E aí ele voltou, ele falou, não, eu acho que você tem que começar com esse capítulo, com esse título mesmo. Esse livro tem que começar assim, tem que começar forte. E é por isso que ele diz que entra, né, com força nessa arena. E foi muito bacana essa conversa com ele, aprendi muito. E aí, quando eu peguei a história que eu li, assim, ainda estava na frente dele, li, quase comecei a chorar, assim, e da generosidade dele de ler todo esse conteúdo, de trazer uma orelha, né? Eu pedi para ele um texto pequeno, gente, seu Oswaldo é gigante, né? Ele poderia escrever, sei lá, 1.000 páginas, se ele quisesse, para falar do meu livro. Então, assim, também, né, pedir um texto pequeno para gente muito grande é uma coisa difícil. E ele fez certinho, cumpriu todos os. Eu falei, não lembro quantos caracteres que eram, mas eu falei um número e ele cumpriu exatamente aquilo. Ele trabalhou muito em jornal, né? Foi editor, tudo, então ele sabe bastante disso. E na hora que ele me coloca, né? Coloca o meu livro e me coloca me somando a essas pessoas, né? Foi muito impactante. Por um lado, de reconhecimento, fiquei lisonjeada e tudo, mas também por um lado de responsabilidade. Essas pessoas abriram aí uma picada, uma estrada, e ele está dizendo, você se soma a eles. É quase que continua nessa estrada aí que eles abriram, que a gente abriu, é a geração dele, né? Ele está com 80, quase 90 anos, então é a geração dele, então ele também me chama a responsabilidade quando ele faz isso. E foi lindo demais, né? Ter essa possibilidade, ter esse Oswaldo de Camargo assinando a orelha do meu livro. Um dos textos que eu mais gosto dele é o texto que ele publicou no ano que eu nasci, em 1978. 46 anos tem esse livro. É A Descoberta do Frio, uma novela, é lindo. Foi agora reeditado de novo. Acho que a primeira edição Perspectiva, se não me engano, e agora, não, Ciclo Editorial. E agora foi republicado pela Companhia das Letras. Então, assim, está nativa, está produzindo, está escrevendo, está fazendo coisas, inclusive coisas para gente, para quem está chegando. E além do que ele reverencia os mais velhos dele também, né? Quando ele chama o Paulo Brito, quando ele chama o Sim, senhor Carlos Assunção também, que está aí todo dia sim. ligando para a gente, falando, conversando, né? E Abdias Nascimento. Então é interessante isso, porque além desse compromisso que você falou, além desse pertencimento desse grupo, desse trilhar essa picada aberta e saber que você também está abrindo picadas, Uhum, né? uhum. Fazer isso é muito reconfortante saber que você está em boa companhia, né? Exatamente isso. E tem acontecido uma coisa tão interessante agora, Plínio, que eu estou recebendo pedidos, as pessoas estavam mandando livros para eu ler e escrever resenhas na raça. Mas eu recebi agora o terceiro pedido para eu escrever orelha e introdução em livros de outros autores negros. E as pessoas me procuram, uma pessoa me procurou assim, nunca te falei com você, Raquel, te acompanho pela raça, estou escrevi um livro, apliquei naquele prêmio Carolina Maria de Jesus, ganhei o prêmio, fui contemplada, e eu queria saber da possibilidade se você poderia ler e escrever a orelha. E eu aceitei imediatamente, mesmo com um milhão de coisas para fazer. Eu falei assim, qual é o seu prazo? Se tiver um prazo assim, muito apertadinho, talvez eu não consiga. Mas se tiver aí uns 10 dias, eu consigo fazer. Ela, não, tem 20 dias e tal. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Gente, seu Oswaldo Camargo fez a minha orelha. Eu vou fazer para
para a pessoa negra, escritora, que me procurar. E que ganhou o prêmio Carolina. E, né? É, ainda assim, é isso, não, né, um texto incrível, ganhou o prêmio, e não só porque ganhou o prêmio, o texto é muito bom, eu li o livro, tá para sair, Das Dores, já está na pré-venda, é da Márcia Silveira, também já recebi, fiz a orelha do livro um conto do Wesley Batista, é, Eu tinha Me Van, se não me engano, é esse o título. É um livro pequeno, um livro de bolso, também um conto incrível, instigante, criativo, com suspense. E ele me chamou para escrever a apresentação, eu escrevi. Esse da Márcia eu estou escrevendo um livro. Agora do Ronaldo também chegou outro livro agora, para eu pensar se vai ser produção, como que vai ser. Estou começando a ler agora. Então, assim, também está surgindo essas possibilidades. E isso me coloca nessa cena mais ainda, com evidência, mas eu acho que eu tenho que contribuir, né? O que o seu Oswaldo fez, o que o Jeremy Werneck fez, o que o Maurício Pestana fez, o que a Fernanda Papa fez, em contribuírem com o meu. É assim que a gente vai também fortalecendo essas redes para que os autores possam chegar um pouquinho mais longe. Porque, infelizmente, o mercado editorial no Brasil é pequeno ainda, né? E para as pessoas negras ele é menor ainda. A visibilidade ainda é menor. Então, se ter o meu nome ajuda um livro que já é premiado a avançar, poxa, melhor ainda. Melhor para o livro, melhor para a autora, melhor para mim, melhor para a nossa literatura. Com certeza, precisamos mesmo. Raquel, vou pedir uma licença para você agora, né, para a gente Uhum. fazer o nosso griot também, né, nessa introdução de estar falando daqueles e daquelas que vieram antes, né? Aí eu peço essa licença a todos e antes pedir para assinar o canal, deixar seus comentários, fazer suas perguntas. E hoje também a gente vai falar de uma outra griot importante, Patrícia Santana. Nascida e criada em Belo Horizonte, ela, além de escritora, é professora, né, doutora, mestre, e fazendo toda essa pesquisa, esse trabalho, essa escrita, né, falando dessa importância desses professores, primeiro, sua dissertação, né, no mestrado, foi professoras e professores negras e negros e as relações raciais, e falando dos seus percursos, da dificuldade da implantação, né, nas escolas, nesse espaço de formação, né, dessas questões raciais. Além do que, Patrícia, e isso é importante, ela fez uma tese, o modo de ser, né, tese do doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, a tese Modos de Ser Criança no Quilombo Mato do que São Jabuticabas, Minas Gerais, que também é uma questão de da gente procurar essas nossas raízes. Isso é interessante, como a Raquel está falando, que a gente não está, essa escrita mas a gente não está sozinho e também a nossa escrita não precisa ser toda, porque a gente se compõe, a gente é composto. Isso é muito interessante. Por fim, né, onde Patrícia também é conhecida, ela como escritora de obras infantis e infanto-juvenis, como, por exemplo, Entre Meio Sem Babado e o de 2008, Minha Mãe é Negra. Patrícia Santana, né, que eu espero que em breve a gente consiga estar com ela aqui conversando, falando, mas eu cito muito Patrícia Santana. E esse é nosso Estante Preto. E é aquilo, né? Por gentileza, assine, comente o nosso canal. E vamos voltar para Raquel. Sim, Raquel. E que mais? E onde você conta? Como você vai isso? Olha, uma coisa que tem sido muito interessante, as pessoas perguntam muito como é que eu escrevo, né? Como é que surge o texto? Como que acontece isso? Geralmente eu escrevo muito rápido, porque eu tenho a coisa do jornalismo ainda na cabeça, né? Mesmo hoje não atuando tanto quanto jornalista, mas ainda faço coisas, então geralmente eu escrevo muito rápido. Mas o texto não nasce ali naquele momento. O conteúdo não nasce naquele momento. Muitas vezes tem um conteúdo que é de inspiração, vem uma ideia maravilhosa na cabeça, tem um conteúdo que é de provocação, aconteceu alguma coisa que me faz trazer um texto, que me faz discutir algo, então pode começar assim, mas eu geralmente o que que eu faço? É meio louco, é que eu não estou com o caderno aqui na mão, mas geralmente eu faço um mapa mental.
eu escrevo no caderno, eu vou falar com o Plínio sobre racismo e educação. Coloco racismo e educação no centro. E aí vou colocando vários outros conceitos, questões, palavras. E faço esse mapa mental, que fica meio bagunçado no começo, depois ele vai ganhando forma. E aí vou vendo aquilo que eu preciso dar mais peso, que eu preciso dar menos peso, seja no livro inteiro, seja no texto. E assim eu começo a escrever. E eu escrevo à mão, Plínio. Eu escrevo sempre à mão, primeiro. Quando é um conteúdo que eu quero colocar sentimento, que é um texto meu, é autoral, não é para outra pessoa, não é relatório, não é coisa de matéria, coisa de trabalho, eu escrevo à mão. Porque eu acho que à mão eu consigo trazer um sentimento, trazer uma coisa da grafia mesmo, sabe? E é engraçado, porque às vezes eu pego os textos para esse livro, por exemplo, tem alguns rascunhos. E aí, aqueles textos que são mais viscerais, a letra tá garrancho, corrida, com raiva, né? Porque eu tô com pressa de querer colocar aquilo para fora. E aqueles outros textos em que eu estou reconhecendo questões, que eu estou homenageando pessoas, aí a letra fica redondinha. É muito engraçado isso. E aí depois eu percebi que é isso que faz parte mesmo de colocar o sentimento para fora através das palavras, né, da palavra escrita da grafia. Então, as pessoas perguntam, geralmente os textos que eu quero muito trazer uma questão minha, geralmente eu escrevo à mão. Só não faço isso quando estou muito à noite, que tem uma ideia, às vezes estou com o celular na mão, aí escrevo no celular. Mas geralmente eu pego ali um papel de rascunho, um caderno, qualquer coisa que eu tiver na mão e escrevo ali primeiro. Aí depois eu passo para o computador, acrescento outras coisas, vou revisando, mas aquela ideia central tá ali no rascunho, à mão. Legal, querido. Por favor, antes, dá o serviço. Mostra a capa, você fez Uhum, uma prévia, um preview aí. Mostra a capa, editora, e como a gente vou pode mostrar. adquirir, por favor. Tá aqui, ó, Negra Percepção sobre mim e nós na pandemia, publicado pela editora Dandara, no ano de 2023, foi publicado em novembro de 2023. Na contracapa, a gente tem a Jurema Werneck, ativista do movimento social negro, do movimento de mulheres, o Maurício Pestana, né, dono da revista Raça, foi editor da revista Raça por muitos anos, e a Fernanda Papa, que também é jornalista, gestora pública, trabalhou muito com os temas de juventude. Fernanda é uma mulher branca que tem contribuído muito, uma aliada da causa racial, eu fiz questão de trazer ela. A Orelha, como eu já disse, do seu Oswaldo de Camargo, lindo aqui, né, o texto maravilhoso dele. Vocês podem encontrar o livro nos principais sites que vendem livros, Amazon, Estante Virtual, mas também no site da editora Dandara. Então, é dandaraeditora.com.br, também dá para encontrar lá o livro. E quem quiser também pode me procurar nas redes sociais, falar comigo direto, no Instagram, arroba RachelQTL, no Raquel com CH, né? RachelQTL. Então, vocês me acham fácil aí também nas redes sociais, LinkedIn, tudo. Podem entrar em contato comigo direto ou comprar nesses sites, já estão por aí. Mas também tem algumas livrarias. Itabu, Africanidades, Catuca, em Salvador, está na loja do Vale do Dendê, também em Salvador, e eu enviei também para várias bibliotecas públicas. Em São Paulo está na Biblioteca Mário de Andrade, na Biblioteca do Centro Cultural São Paulo, na Biblioteca São Paulo, nessas três grandes, o livro está lá à disposição, pode ler gratuitamente. Em algumas bibliotecas comunitárias, como por exemplo no Jardim São Savério, mandei para lá também. No Rio de Janeiro, mandei para a Casa Escrevivência e para a UERJ. Em Brasília, Biblioteca Nacional da República. Acho que é isso, por enquanto, de biblioteca, mas eu estou fazendo também esse esforço de mandar para as bibliotecas para que o livro esteja acessível. E, por gentileza, aí outra questão. Fale dessa editora Dandara, por gentileza. Essa editora é uma xodó, na verdade, porque é uma editora jovem. Ela nasce, se não me engano, em 2017, 18, um pouco antes da pandemia. E é uma editora negra, né? É uma editora negra, é uma família negra, na verdade. O Juninho está mais à frente, que é o José Lício Júnior, mas é a família inteira, é o pai dele, a esposa. Então, assim, é uma editora familiar, é uma família negra que resolve construir uma editora para publicar o nosso pensamento.
É mais ou menos isso. Eles decidem publicar o nosso pensamento, o pensamento da população negra, da comunidade negra. E tem se lançado muito a publicar conteúdos relacionados à pesquisa, a mestrados, a doutorados, coisas nessa linha. Tem um livro de poesia, acho que tem um ou dois infantil e o meu de crônicas, que foge um pouco à linha editorial da editora, mas eu lembro que quando eu conversei com o Juninho, falei, olha, Juninho, eu tenho dois livros, assim, assim, contei a história que eu queria fazer e tal. E ele falou, pô, pra gente interessa, não é exatamente nosso público, não é o que a gente tem publicado, mas nos interessa porque abre a possibilidade de conversar com outros públicos. E a coisa mais interessante que ele disse, que eu falei, puta, é isso mesmo, vamos fazer. Ele falou assim, essa editora é dedicada a refletir e divulgar o pensamento negro. Então, a gente faz muito isso através dessas publicações que são resultado de doutorados e mestrados, mas também faz a partir de outros tipos de conteúdo. E aí eu falei, super top. E aí, exatamente na primeira linha da orelha, o seu Oswaldo de Camargo me coloca como pensadora. O primeiro livro da jornalista e pensadora. E eu falei, pô, aí é isso, tá tudo certo. Estamos em casa. Com certeza, com certeza. Então, editora Dandara, a gente vai falar de novo do livro. Vou pedir uma outra licença para você, para a gente também aí fazer o nosso Estante Preta, de falar, né, de outras pretas e pretos que escrevem, que estão escrevendo, estão publicando, a gente está podendo fazer, né? É lógico sempre pedir para todos e todas deixem seus comentários e agora, né, ter suas indicações. E aí, a primeira indicação hoje é racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. Sueli Carneiro, da coleção Consciência e Debate, do selo, da edições do Selo Negro. Esse livro é uma reunião de pensamentos, artigos publicados na imprensa brasileira por Sueli Carneiro entre 2001 e 2010. Porém, felizmente, atual, né, necessário, né, essa discussão, esse fazer pensar essa outra pensadora que Sueli Carneiro é, essa outra ativista que Sueli Carneiro é, né, e esse olhar para tudo isso. Então, é importante a gente estar olhando isso. Racismo, sexismo, desigualdade no Brasil. Sueli Carneiro, da coleção Consciência e Debate, que a gente tem mostrado outras coisas, editora Selo Negro Edições. Na sequência, no mundo, numa esquina do mundo, contos de Mário Medeiros. Isso é bem importante. Esses são 12 contos, né, divididos em três partes, né? Onde estão os gritos, é um conto. Verdade, hoje não, obrigado. E a volta em silêncio para algum lugar. Quer dizer, essa narrativa feita pela editora Capulana, que o Mário traz esse colocar esse negro, essa negra nessas ruas de São Paulo, e uma esquina em Paris, e falar, e quebrar todos aqueles estereótipos do que é ser negro, é um livro para a gente poder discutir essa escrita do conto, né? Essa arquitetura que esse conto que Mário Medeiros faz, mas principalmente para a gente poder refletir também e ajudar a reflexão dos outros. Por fim, né, de Ana Luísa Pinheiro Falsina, Corpo Negro Caído no Chão, o Sistema Penal e Projeto Genocida do Estado Brasileiro. E é interessante essa questão, essa reflexão que essa professora militante, né, do movimento negro, que ela faz essa fala, mas também trazendo, usando, né, como apoio, como impulsionador a sua própria história. E é também falando, né, dessa imprensa, né, que tem um papel dessa produção, dessa imagem, né, dessa questão desse corpo negro no que está acontecendo, o que essa empresa está fazendo, né? Porém, o que é interessante que, como diz a síntese, né, da coisa, a Ana Luísa ela não cai, né, na cilada, né, da vitimização ou punitivismo apenas, mas ela falar dessa juventude negra, né? Ela falar desse olhar, dessas questões todas. Então, esse é o último, né? Pelo menos essa levada. Corpo Negro Caído no Chão. Ana Luísa Pinheiro Clausina, né? Editora Brado, vamos lá. E aí a gente volta, né, para
falar com a Raquel. Estamos aqui terminando essa produtiva conversa, né? Essa produtivo aprendizado, né, Raquel? E agradecendo, né, sua presença, sua gentileza, assim, ainda tem mais um tempo para você falar, né, a gente vai ainda conversar, mas muito legal essa reflexão, né, porque você traz essa ideia da imprensa, da escrita, dessa reflexão em primeira pessoa, né, dessa crônica, e isso é bem interessante, essa crônica negra que a gente precisa fazer. A imprensa negra é muito antiga, né? É secular no nosso país. E é importante a existência dela, assim como da literatura e das outras formas de comunicação, mas também de manifestação artísticas, porque eu acho que é também por meio dessa literatura e da imprensa negra que a gente define o que é ser negro. Isso não é uma definição que fica parada no tempo, ela vai sendo atualizada, porque a gente se transforma, a gente muda, mas é uma maneira de construir uma contraproposta àquilo que a mídia tradicional, a mídia branca, que a literatura branca, eurocêntrica, determina de quem somos nós, pessoas negras. Então, é importante a gente escrever para que a gente diga quem somos, né? A gente possa determinar quem é a Raquel, quem é o Plínio, quem é a família da Raquel, quem é a família do Plínio, quem é a comunidade negra, como ela se constitui, como ela se comporta, como ela pensa, como ela existe. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu trago comigo desde muito tempo, assim. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter as narrativas negras, produzidas por pessoas negras. Isso é muito interessante, porque quando a gente começa a fazer isso com um pouco mais de visibilidade, aí eu falo isso nos últimos 10 anos, e começam a surgir mais editoras independentes, né? Os autores começam a conseguir publicar mais e aparecer mais, vem aquela coisa muito interessante, né? Quando é um trabalho de pesquisa, não, você tem que se distanciar do fato. Ou, ai, mas só fala de racismo. Gente, os brancos só falam de branquitude, do privilégio da branquitude. Só falam sobre eles, só falam sobre a visão deles de mundo. Uhum. Uhum. Fernanda Torres esteve no Roda Viva dizendo: estamos em crise, nós, pessoas brancas, porque não sabemos mais o que dizer. A questão é que as pessoas não sabem o que dizer, mas dizem bobagem também, inclusive sobre nós. Então, é por isso a gente tem uma resposta, é por isso importante construir narrativas negras, seja através da imprensa, seja por meio dos livros, de outras expressões artísticas e culturais. A gente precisa dizer. Esses dias eu estava conversando com um amigo que também é escritor, e eu falei para ele: você vai colocar seu livro no Prêmio Jabuti? As inscrições estão abertas. E ele falou assim: ah, não, acho que eu não vou colocar, não, porque você sabe como é que são essas coisas, a gente nunca ganha, raramente ganha lá uma categoria ou outra e tal. E eu falei assim: mas não é sobre a gente ganhar, é sobre a gente disputar o espaço. Eles vão ter que ser obrigados a ler 400 livros de pessoas negras, se 400 autores negros se inscreverem no prêmio. Pode ser que alguns Exatamente. ganhem? Pode, mas a gente precisa obrigar esses espaços a fazer esse tipo de reflexão. Não existiria a Ailton Krenak na ABL se a Conceição Evaristo não tivesse feito o que fez há 3 anos atrás, disputando uma vaga. Né? Ela abriu ali uma discussão de que a ABL precisava mudar. E a gente tem agora a Ailton Krenak entrando. Então, esse tipo de disputa que a gente faz, necessariamente, não é para nós, não é para o hoje, mas pode ser para amanhã. Querida, porque a gente, e essa também é uma questão da nossa formação, a gente não pode dizer que o nosso lugar não é aquele. O nosso lugar é óbvio, é isso que a gente fala todo dia. O nosso Uhum, lugar é onde nós queremos, né? uhum. E aí você abriu o caminho E no caso do Brasil, isso ainda é mais complexo, que assim, esses lugares não só são aqueles que nós queremos, mas que no caso do Brasil fomos nós que construímos. Quem é que boa. construiu a Academia Brasileira de Letras? Machado de Assis, um homem negro. Uhum. Primeiro romance Incentivo do publicado Lima por uma Barreto. mulher. Exato. Então, assim, a gente está nesses lugares. O que se tem a todo momento é uma tentativa de apagamento e de afastamento, mas nós construímos esses lugares. Então, é quase que assim, a gente tem por direito a prerrogativa de estar lá e de fazer Uhum. discussão e de colocar as nossas narrativas. Então, acho muito importante a gente estar, acho importante a gente disputar. Não é sobre ganhar o prêmio, é sobre disputar narrativas, é sobre política.
né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Então, eu acho que o meu livro, tantos outros que estão por aí, tantos autores, têm se dedicado a colocar essa visão de mundo, nossa, essa visão afrocentrada, nossa, é espetacular, gente. A Conceição Evaristo, ela para mim, ela construiu uma linha na literatura com as escrevivências. Ela construiu uma coisa nova. Ela pegou algo que a gente faz todo dia e falou: isso aqui é escrevivência. Isso é incrível. Assim, Conceição Evaristo, sabe, doutora, professora, é uma pensadora de altíssimo nível, né? E passou o que passou na tentativa de uma de candidatura para a BL, porque simplesmente as outras pessoas da academia disseram, ela não mandou um telegrama, ela não me ligou. Ah, ou ela pediu, ou ela fez campanha. Ah, sabe por quê? É porque ela fez campanha. Exato. Mas ela queria, naquele momento, trazer uma reflexão. E eu Sim. acho que ela conseguiu fazer isso, e acho que foi super produtiva ao ponto de agora a gente ter um Ailton Krenak ali dentro. Talvez se ela não tivesse feito aquele movimento, a academia talvez não tivesse aberta para um homem indígena entrar Não, como imortal. ou aquela compensação, talvez Gilberto Gil não tivesse entrado. Entendeu? Pensar isso, Então, talvez. tem muitos movimentos, né, que encadeiam outras coisas. E a gente É, precisa pensar nisso. Raquel, muitas vezes a gente, e esse é o nosso trabalho, né? Como aqueles que pisaram, trilharam o caminho, a gente está pisando e abrindo o caminho, como aqueles que plantaram baobás para a gente poder curtir a sombra. É fato, a gente também precisa plantar alface para a gente poder aproveitar a nossa plantação. Mas nós vamos plantar baobás também para outros aproveitarem a sombra no futuro próximo. Antes das suas despedidas, eu quero pedir licença para você para fazer aquela sugestão do que ia assistir no canal. Raquel, foi uma conversa muito interessante, né, que nós tivemos com Dona Conceição, do Rio Grande do Sul. Foi muito produtiva, muito interessante, muito emocionante, né? Porque ele já no nome já faz as homenagens a quem veio antes, veio depois dele, e lembrando também para todas e todas que essa conversa, né, nós oferecemos para Zaine Lima da Silva, Clarice Tyler e Neide Lopes. Beleza. Raquel, muito obrigado, querida. Agradeço imensamente a sua gentileza, né? Opa, eu fiz ao contrário. Agradeço a sua gentileza, a sua disposição de a gente ter conversado, a gente ter falado, sua disponibilidade. E aqui, né, ao né, gravado, desejo para você muita saúde, muitas coisas. Logo, deixa eu até avisar, porque você sempre pergunta, logo a gente vai publicar no Portal Afro a entrevista com o seu texto, por sorte, por contribuição, porque a Raquel aqui falou, eu vou até repetir, a gente tem vários pretinhos, várias pretinhas, vários negrinhos, várias negrinhas, escrevendo muito, escrevendo coisas produtivas e com trajetórias importantes, né? E a gente está reunindo, está trazendo, está convidando para fazer. Raquel foi uma que aceitou, né? Superando várias coisas assim. Raquel, obrigado, querida, muito obrigado. Super obrigada, Plínio. Só que eu queria fechar com um textinho, coisa rapidinho. Eu geralmente fecho com alguma coisa de mulher, mas dessa vez, que é o último texto do livro, ele chama Juízo Final, no meu livro, né? Lei da Percepção sobre mim e nós na pandemia. E eu empresto esse título da música do Nelson Cavaquinho e do Elcio Soares, o Juízo Final, que foi gravado por muitas e muitas artistas, ficou muito conhecida, por exemplo, na voz da Clara Nunes. E aí eu acho que traz essa coisa, fecha o livro com um pouco dessa esperança, né? E eu vou ler só o primeiro estrofe dessa música, que é o seguinte: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final. Então, eu acho que a gente está fazendo isso, né? A gente está buscando esperançar, mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta violência que a gente sofre. É muito interessante como a nossa resposta é criativa, é amorosa, é esperançosa. Eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar aqui para a gente finalizar. E agradecer, obviamente, o E não espaço. é finalizar, né, Raquel? A gente vai estar por perto, espero, né? Espero, né? Conta comigo, conta com você. A gente já está aqui. Espero. E agradeço a todos e todas que ouviram, que falaram, que comentaram. E peço, assine o canal, divulga, porque é só assim que a gente vai fazer essa.
esse apoio, essa trilha para fazer. E para vocês conheceram a Raquel, a gente falou de tanto griot, de tanta grioa, de griote, desculpa. A gente falou de tanta gente importante para estar aqui. Raquel, muito obrigado, querida. Obrigadão, um abraço, até a próxima. Até. Tchau.